Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, com uma novidade para você. O presidente dos traficantes resolveu dizer que não possui vínculo algum com Lulinha, aquele que recebia ou ainda recebe 300 mil reais de mesada do careca do INSS. O maior ladrão da história do Brasil anunciou que Lulinha é filho de Jair Highlander Bolsonaro. E em decisão monocrática, o laxante Boca de Sapo, decano do Sindicato do Crime Organizado, confirmou a paternidade. De sexta-feira para cá, o Fazendão entrou dentro de um liquidificador gigante, um turbilhão de notícias desencontradas, uma tonelada de especulações, a partir do anúncio feito pelo senador Flávio Bolsonaro de que ele foi escolhido pelo pai dele, o presidente Jair Highlander Bolsonaro, que se encontra sequestrado num cativeiro em Brasília, para concorrer à presidência da República em 2026. Na sequência, quase que imediatamente, a Bolsa de Valores despencou e a cotação do dólar deu um salto, como você viu nos indicadores financeiros. A esta altura, o CL News ainda não consegue estabelecer uma linha de coerência sólida para os acontecimentos políticos, especialmente porque o próprio senador Flávio Bolsonaro, tratando de uma empreitada dessa magnitude como se tudo não passasse de um balcão de negócios, admitiu publicamente abrir mão da candidatura 2 dias depois do anúncio, anunciando que isso tinha preço e transformando o desejo de todo um fazendão enojado com a criminosa corrupção petralha instalada nos 3 podres poderes num lamentável voo de galinha. Qual teria sido o objetivo do lançamento desta candidatura e o subsequente anúncio de uma eventual desistência? O objetivo foi esse: arrancar a esperança dos corações de milhões de brasileiros de bem que não veem a hora dessa esbórnia criminosa chegar ao fim? A ideia friamente calculada era essa mesmo, de fazer com que todo brasileiro de bem enxergasse o copo meio vazio? Agora há pouco, no entanto, o Space Liberdade publicou uma nota dizendo que Flávio Bolsonaro diz que a candidatura dele é irreversível, dizendo, abre aspas, preencho os requisitos para disputar a presidência com a vantagem do sobrenome Bolsonaro, fecha aspas. Enfim, no meio desse estica e puxa, alguns ainda conseguem ver o copo meio cheio, se apoiam em diversos fatores e explicam essa convicção, como é o caso do carioca Diego Muguet, que avalia por meio de uma postagem na plataforma X que Flávio Bolsonaro já mudou o jogo. Ele conta que o Instituto Veritá divulgou hoje, dia 8, a primeira pesquisa nacional após o anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, e o resultado, segundo ele, é cristalino. Em apenas 2 dias na pista, o senador já aparece tecnicamente empatado com o presidente dos traficantes. Foram 2.519 entrevistas reais feitas nos dias 6 e 7 de dezembro de 2025. O cenário direto mostra o maior ladrão da história do Brasil, com 39,8%, e Flávio Bolsonaro com 39,2%. A diferença de 0,6 ponto percentual está totalmente dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Ou seja, não existe vantagem estatística para o vigarista número 1. E tem mais, diz o Diego. Quando analisados apenas os votos válidos, que é o critério real usado na apuração oficial das eleições, o presidente dos traficantes fica com 50,4% contra 49,6% de Flávio.
Isso, diz ele, é empate técnico absoluto, praticamente meio a meio no Fazendão inteiro. O Diego Muguet, que bem ou mal se baseia em temerárias pesquisas de opinião, apela em seguida para pontos de raciocínio que devem, segundo ele, ser observados com frieza. Por exemplo, Flávio Bolsonaro foi anunciado agora. O cachaceiro ladrão de velhinhos e aposentados está em campanha permanente há 3 anos. Não houve tempo de TV, não houve campanha estruturada, não houve agenda nacional organizada. A direita ainda nem entrou em campo de verdade. E mesmo assim, raciocina o Diego Muguet, Flávio Bolsonaro apareceu e tomou metade do eleitorado nacional em 48 horas. Isso mostra 2 coisas que ninguém na grande imprensa vai admitir. Primeiro, que existe um eleitor conservador organizado e atento, pronto para ocupar o vácuo deixado pela perseguição ao presidente Jair Highlander Bolsonaro. Segundo, que o presidente dos traficantes não consegue mais crescer, ele estacionou. Quem cresce agora é a direita, com nome, sobrenome e capital político. Esse fato para o Diego é incontornável. O ladrão descondenado está com 39% e Flávio Bolsonaro está com 39%. É o início de uma disputa real, sem invenção, sem euforia artificial. A narrativa, diz o Diego, não existe outro Bolsonaro. Pois bem, o Brasil acabou de ver que existe continuidade, existe projeto e existe eleitor. Agora, segundo ele, é preparar o terreno, unir os conservadores, trabalhar os indecisos, trazer Minas, São Paulo e Centro-Oeste e fechar. 2026 não é sobre o cachaceiro corno ladrão de velhinhos e aposentados. É sobre quem vai substituí-lo. E o nome já está colocado. Esse é o dado. Essa é a pesquisa. E esse é o começo. E você, neto espectador do CL News, como é que vê esses últimos acontecimentos na novela eleitoral do Fazendão? Você vê a situação achando que o copo está meio cheio ou meio vazio? E o que dizer da notícia publicada nas mídias sociais a respeito do laxante Boca de Sapo, que admitiu que a decisão de rasgar o trecho do texto constitucional que remonta a 1950 foi uma resposta à articulação da direita para eleger maioria no Senado Federal. O Leandro Ruschel ironiza dizendo: poxa, ninguém tinha percebido, hein? Na Gazeta Brasil, a informação de que o dólar apresentou hoje uma leve queda de 0,22%, encerrando o dia cotado a R$ 5,42 e demonstrando estabilidade depois das fortes oscilações no fim de semana passada. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, registrou uma alta de 0,73% e alcançou 158.516 pontos às 16 horas e 50 minutos, hora de Brasília. Os 2 mercados iniciaram a semana em movimento de recuperação, ainda que parcial, após o tombo da última sexta-feira, quando o Ibovespa despencou 4,31% e o dólar saltou 2,31%, chegando a R$ 5,43, o maior valor desde 16 de outubro, como você viu nos indicadores financeiros. E mais uma vez a bandidagem que age impune no Congresso do Fazendão sem lei repetiu a dose. Cozinhou o distinto público em fogo brando com uma conversinha meia boca de anistia e agora empurrou o grosso, dizendo que o prato do dia é a dosimetria e que não adianta reclamar não. A pseudo-oposição participou do radioteatro com entusiasmo e agora, coitadinha, vai ficar chorando pelos cantos, como sempre ocorre num fazendão que só anda em círculos, enquanto os criminosos avançam
impiedosamente. Na Gazeta Brasil, o homúnculo paraibano que serve de moleque de recados do satânico psicopata, este sim o verdadeiro golpista, anunciou que, ao pautar o projeto de lei de redução de penas, a discussão da anistia está superada. Será que a pseudo-oposição ainda vai tentar dialogar com esse moleque ou vai partir para o fechamento da Câmara sem pensar duas vezes? Você sabe, livre pensar é só pensar, né? E perguntar não ofende. A influenciadora Rafaela De Biasi, que costuma falar sobre mercado financeiro e agronegócio, faz uma rápida análise baseada em alguns fatos para lhe mostrar que estas não são notícias isoladas, e sim um sistema. Você vai me ouvir por 90 segundos e vai entender o recado que o Brasil está mandando para o mundo. Oruan, filho do líder do Comando Vermelho, pode disputar eleições. Luciano Hang, empresário que nunca foi político, está inelegível por 8 anos. O que isso comunica? Que crime compensa mais do que empreender? Caso Banco Master, sigilo total. Políticos, governadores, membros do judiciário, escondido. O que isso comunica sobre independência entre poderes? Gilmar Mendes decidiu sozinho. Apenas o PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. E o PGR é seu ex-sócio. Os 30 pedidos de impeachment no Senado não servem para nada. O que isso comunica? Que eles se controlam ou se protegem? E quando vereadores de São Paulo pedem minuto de silêncio por bandidos mortos em confronto com a polícia? O que isso comunica sobre quem merece ser lembrado em nossa sociedade? O mundo está assistindo. E o Brasil não comunica notícias isoladas, comunica um sistema que premia o crime, protege o poder, esconde a verdade e confunde vítimas com algozes. A pergunta não é mais por que isso acontece, a pergunta é por quanto tempo você vai aceitar essa mensagem. No portal Metrópolis, a informação de que o dólar registrou valorização de 0,26% frente ao real, cotado a R$ 5,43 hoje, terça-feira. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, B3, operava em leve queda de 0,09% aos 158.140 pontos às 17 horas e 43 minutos, hora de Brasília. O dia, contudo, foi especialmente agitado, com forte oscilação nos mercados de câmbio e de ações. Os investidores tomaram um novo susto com as declarações feitas pela manhã pelo senador Flávio Bolsonaro. Ao deixar a sede da Gestapo Federal em Brasília, depois de visitar o pai, o presidente Jair Highlander Bolsonaro, preso no local, Flávio definiu como irreversível a pré-candidatura dele à presidência da República em 2026. Com isso, o dólar disparou e a bolsa afundou. Bruno Chahini, especialista em investimentos da Nomad, observa que o dólar avançou nesta terça-feira em meio a um ambiente de cautela, mantido por investidores, reforçado tanto pelos ruídos locais, o chamado efeito Flávio, mas também pela proximidade da decisão sobre os juros aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Nos dois casos, essas decisões serão tomadas amanhã, quarta-feira. O jornalista Joaquim Ribeiro traz a informação de que, desde o início das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, pela primeira vez, 2 aviões militares norte-americanos invadiram o espaço aéreo venezuelano. Ele informa ainda que Donald Trump fez um último pedido de rendição ao podre narcoditador Nicolás Maduro. Mas após a recusa, 2 caças F-18 sobrevoaram o espaço aéreo da Venezuela. Em Oslo, na Noruega, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, disse que há algum tempo propôs que Nicolás Maduro buscasse asilo no Panamá para resolver esta crise internacional. Mas ele acredita que a arrogância do narcoditador não permita que ele faça isso. O presidente panamenho disse ainda que Edmundo González
é o presidente eleito da Venezuela e que eles derrotaram a ditadura. Mulino acrescentou que não mantém qualquer contato com a ditadura comunista venezuelana. O portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, informa que em Washington, durante uma entrevista para o site Politico, o presidente Donald Trump respondeu à pergunta da entrevistadora sobre até onde ele iria para tirar Maduro do cargo, dizendo que, abre aspas, não quero dizer isso, mas os dias dele estão contados, fecha aspas. Ah, e mais uma coisinha. Hoje, a primeira-dama Michele Bolsonaro visitou o marido dela, que continua sequestrado num cativeiro em Brasília. E depois publicou uma frase de Shakespeare nas mídias sociais que eu compartilho com você. A frase é a seguinte: ame tudo, confie em alguns, não faça mal a ninguém. Até a próxima. Atualizando a minha lista de facções narcoterroristas no Fazendão. PCC, Primeiro Comando da Capital. CV, Comando Vermelho. ADA, Amigos dos Amigos. TCP, Terceiro Comando Puro. FDN, Família do Norte. Congresso Nacional, Câmara e Senado. Sindicato do Crime Organizado, o antigo STF. Quadrilha Petralha, chefiada pelo presidente dos traficantes. Banco Master. Faltou alguma facção? Me ajuda aí. E hoje, 10 de dezembro de 2025, o Covil dos 513 Picaretas aprovou, na madrugada de hoje, o projeto de lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O obsceno PL da dosimetria recebeu 291 votos favoráveis, 148 contrários e uma abstenção. Além disso, os 513 picaretas rejeitaram todos os destaques da base do desgoverno que poderiam alterar o projeto. Essa notícia, por algum motivo, me fez lembrar do início da música tema da novela O Astro, quando a Globo Lixo não era lixo e fazia novelas que prestavam. A música era mais ou menos assim: minha pedra é ametista, minha cor o amarelo, mas sou sincero, necessito ir urgente ao dentista. Eu pensei nessa música porque ontem mesmo eu falei aqui no CL News sobre esse radioteatro mequetrefe com a participação ativa e entusiasmada da pseudo-oposição. E hoje eu recebi de uma amiga neta espectadora este vídeo que foi gravado na madrugada de hoje por um deputado dessa pseudo-oposição, chorando pelos cantos exatamente como eu havia previsto. Seria cômico se não fosse trágico. E eu acho que eu estou virando profeta, né? Nós também estamos aqui com gosto de caixão velho na boca. Mas a grande realidade, meu amigo, é que a coisa não tá boa. Todo mundo aqui muito preocupado pelo seguinte: não adianta tampar o sol com a peneira. Nós não temos mais a retaguarda dos Estados Unidos. O Eduardo, infelizmente, ficou sem apoio, sem retaguarda financeira. Nossos recursos se acabaram e nossa capacidade de poder transitar e buscar apoio ali nos Estados Unidos foi a zero. E essas famílias continuam aqui, presas e sem expectativa de saírem. Então, o que é que nos sobrou? Sobrou aceitar o que os algozes deram nesse momento, que é votar isso aqui, cada advogado pleitear a redução de penas, sabe-se lá sai ou não, mas pelo menos é isso que foi possível pegar. O presidente Jair Bolsonaro vai continuar preso. Quer dizer, não é muita coisa, até porque os brasileiros que estão fora não serão beneficiados em nada com isso. Então, tinha
o Mário Rochedo, né? Nós ficamos entre o Mário Rochedo. Não votar é manter essas pessoas que poderiam se soltar presa, né? E ficou esse dilema aqui muito forte. O presidente Jair Bolsonaro pediu que a gente votasse para poder essas pessoas serem soltas. E, infelizmente, agora quase 2 da manhã, é o que temos aqui. Vai para o Senado a notícia de que lá vão votar também isso. Não levamos o que queríamos e ainda os algozes vão pintar aqui de que são benevolentes. O fato é que depois dessa tentativa de justificativa absurda, surreal, quando era o momento de os congressistas fecharem o covil dos 513 picaretas de maneira irreversível, sobrou a covardia conivente, o chororô de quem fica andando em círculos e fica se abaixando até mostrar a bunda. Lamentável. Note que, segundo o deputado matogrossense, até mesmo o presidente Jair Highlander Bolsonaro, ainda naquela vibe de engolidor serial de sapos, participou dessa paspalice. E em mais um episódio da infame série Quem se abaixa demais acaba mostrando a bunda, a defesa do presidente Jair Highlander Bolsonaro pediu ao Sindicato do Crime Organizado autorização para que ele seja submetido a cirurgias para tratar o quadro de soluços e uma hérnia. O documento também solicita a concessão de prisão domiciliar humanitária. Enquanto isso, os inúteis do Senado, de mal com o desgoverno Petralha de ocupação e fazendo beicinho, marcaram votação do projeto de lei do impeachment de meliantes togados e de outras autoridades para hoje, em meio à crise criada pelo repugnante laxante Boca de Sapo, após ele publicar uma liminar que restringe os pedidos contra os meliantes togados e permite que apenas um ex-sócio dele, uma venérea figura que atende pelo nome de Paulo Blenot e que hoje bate ponto lá na PGR, tenha exclusividade nessa tarefa. No final da tarde de hoje, a Gazeta do Povo informou que o mesmo laxante Boca de Sapo decidiu recuar da indecente pretensão de modificar as regras do impeachment de meliantes togados, que ele fazia em causa própria. O repulsivo decano retirou a matéria do plenário virtual. Na Gazeta Brasil, a informação de que o mercado financeiro brasileiro reagiu hoje com cautela e pessimismo à decisão de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. O dólar comercial fechou em alta de 0,62%, cotado a R$ 5,469 na venda, atingindo o maior nível desde 14 de outubro. A B3 também sentiu o impacto. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrava uma queda de 0,92% por volta das 17 horas e 11 minutos, hora de Brasília, negociado a 159.441 pontos. O foco dos investidores está na decisão do Fed, que anunciou um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros básica norte-americana, levando a taxa ao intervalo de 3,50% a 3,75% ao ano. Essa é a menor taxa desde novembro de 2022. A decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto não foi unânime. 9 integrantes votaram pela redução de 0,25 ponto percentual, enquanto o membro Stephen Miron, indicado por Donald Trump, defendeu um corte mais agressivo, de 0,5 ponto percentual, enquanto outros 2 membros votaram pela manutenção da taxa. Ainda na Gazeta Brasil, a notícia de que o desgoverno Petralha de ocupação confirmou o salário mínimo de 2026 em R$ 1.621, valor menor do que o previsto, representando um aumento de R$ 103 em relação ao valor atual. A Alemanha, Itália e aliados pedem que a União Europeia recue
do fim dos carros a gasolina e óleo diesel. Os governos argumentam que a indústria automobilística europeia não conseguirá se manter competitiva caso a regra seja mantida sem flexibilizações. Em 1844, Horace Wells, um dentista norte-americano, descobria as propriedades anestésicas do óxido nitroso. E mais uma coisinha. Eu fico aqui com meus botões achando muito curioso o raciocínio dessa petralhada imunda, né? O subversivo de galinheiro José Dirceu fugiu para o exílio. Fernando Henrique Cardoso, exemplo vivo de que os canalhas também envelhecem, fugiu para o exílio. José Serra fugiu para o exílio. O embusteiro comunista Paulo Freire fugiu para o exílio. Caetoso Velano fugiu para o exílio. Chico Buarque fugiu para o exílio. Gilberto Gil fugiu para o exílio. Miguel Arraes fugiu para o exílio. Leonel Brizola fugiu para o exílio. Sem falar, claro, em outras figurinhas da mesma laia. Agora, na cabeça paulo freiriana da petralhada imunda, covardes mesmo são o Alexandre Ramagem e o Eduardo Bolsonaro. Vai entender uma coisa dessas. Bastante chateado com o fazendão de hoje. Traficantes blindados, banqueiros blindados, corruptos blindados, meliantes de toga blindados. Mas a moça do batom está presa. O jornalista Joaquim Ribeiro traz a informação de que, neste fim de semana, um representante do diáfano Lulu Boca de Veludo, meliante togado, que deixou o Sindicato do Crime Organizado há poucos meses, depois de se tornar um emérito disseminador de fake news, chegando mesmo a cometer crime de responsabilidade passível de impeachment, deve viajar aos Estados Unidos para iniciar conversações. O Joaquim lembra que, em 14 de maio deste ano, ele publicou uma notícia dizendo que, após um possível acordo com os Estados Unidos, Lulu Boca de Veludo deveria deixar o Sindicato do Crime, o que efetivamente ocorreu. O acordo não contempla a devolução de bens bloqueados e ou sequestrados, mas apenas a revogação do cancelamento dos vistos norte-americanos para que o diáfano Lulu Boca de Veludo possa entrar com os familiares dele em território norte-americano. Em contrapartida, o emérito disseminador de fake news deverá relatar detalhadamente e disponibilizar provas a respeito da interferência do governo de Sleepy Joe Biden no processo eleitoral do Fazendão nas eleições presidenciais de 2022. Uma interferência financiada com recursos do povo norte-americano por meio da agora extinta USAID. Ontem, o CL News informou a você que o presidente Jair Highlander Bolsonaro pediu autorização para ser submetido a cirurgias por causa dos inúmeros problemas de saúde que tem sofrido ultimamente com espasmos, soluços e vômitos e que posteriormente seja transferido para uma prisão domiciliar humanitária. A Gazeta Brasil informa hoje que o satânico psicopata golpista, que já tem as mãos sujas de sangue pela morte de outras pessoas, como Clesão, por exemplo, e parece não se importar se morrer mais um, resolveu questionar a urgência das cirurgias e deu 15 dias para a Gestapo Federal periciar o presidente de todos os brasileiros. O doente mental, discípulo de Javé, argumentou na decisão que desde 22 de novembro, quando o presidente Bolsonaro foi sequestrado e colocado em cativeiro na Superintendência da Gestapo Federal em Brasília, ele teve acesso a atendimento médico em tempo integral e não houve nenhuma notícia de situação médica emergencial ocorrida com Bolsonaro. Enquanto isso, o Space Liberdade informa que o presidente dos traficantes, maior ladrão da história do Brasil, disse que vai vetar o tal PL da dosimetria se ele for aprovado no Congresso.
doutora Roberta Lacerda publicou uma notícia de última hora com o anúncio oficial feito pelo secretário de Saúde norte-americano Robert F. Kennedy Jr. de que o mercúrio foi removido de todas as vacinas e com o pedido de que todas as autoridades de saúde mundiais façam a mesma coisa para evitar que essa potente neurotoxina seja injetada em seres humanos. O Egito quer abrir um túnel de 80 quilômetros e deixar o mar Mediterrâneo invadir o deserto do Saara. O megaprojeto de Qattara promete hidrelétricas eternas, extração de lítio, chuvas artificiais e um novo mar no deserto. E mais uma coisinha. Você talvez não tenha ouvido falar ainda deste homem da foto. O nome dele é Thomas Sowell. Ele é um economista, historiador econômico e teórico social norte-americano, hoje com 95 anos de idade. Ele é uma das vozes mais conhecidas e respeitadas do movimento conservador aqui nos Estados Unidos. Eu trago a você uma frase dele que se encaixa perfeitamente no dia a dia da criminalidade descapilarizada que domina o fazendão e que diz o seguinte: os fatos não significam nada para quem já decidiu que a sua narrativa é mais importante do que a realidade. Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, aqui nos Estados Unidos, aguardando pacientemente, como todos os outros brasileiros de bem, dentro ou fora do fazendão, que o satânico psicopata golpista dê 24 horas para que a mulher dele, a dona Vivi, explique esse contrato fabuloso de 129 milhões de reais com o Banco Master. Agora, falando sério, o maior ladrão da história do Brasil, a alma mais honesta. O energúmeno, a besta quadrada, grande economista. O satânico psicopata, o verdadeiro golpista, herói da democracia. Felipe Santos Silva, a mulher do ano, de acordo com a revista Marie Claire do grupo Globo Lixo. Não tem como fugir, né? Esse fazendão chamado Brasil é um verdadeiro hospício. A semana termina da pior forma, com um dia totalmente desanimador, de uma perplexidade insuperável. Um dia que viverá na infâmia, para quem tenta reverter, dia após dia, as condições de criminalidade explícita em vigor no fazendão. Esta sexta-feira é melancólica, para dizer o mínimo, para quem esperava que o tio Sam mantivesse a pressão sobre o marginal psicopata que se auto-intitula juiz, um indivíduo que muitos consideram o maior caso de sucesso da tática de infiltração de criminosos no poder judiciário. E não apenas mantivesse a pressão, mas aumentasse esta pressão, tascando as sanções da Lei Global Magnitsky sobre os outros meliantes togados que integram o Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes. Os Estados Unidos recuaram. O presidente Donald Trump e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, retiraram as sanções contra o censurador-chefe do fazendão. É inacreditável. O Tesouro dos Estados Unidos acabou de revogar todas as sanções impostas ao satânico psicopata golpista e à mulher dele, pouco mais de 5 meses
depois da aplicação das sanções com base na campanha opressiva de censura e de detenções arbitrárias. É preciso ter em mente sempre que este sujeito é o proto-ditador do fazendão que não tem freios e não para de causar prejuízos à sociedade, congelando bens, invadindo casas, criando prisioneiros políticos e forçando as big techs a apagarem os críticos, inclusive os norte-americanos, como eu. Tudo isso enquanto acelera o julgamento do fantasioso golpe imputado a Jair Highlander Bolsonaro. Este é um verdadeiro soco na boca do estômago para o movimento contra o autoritarismo no fazendão e um tapa na cara de cada cidadão de bem que não tolera mais o reino da criminalidade oficial. Retirar as sanções é como devolver as chaves ao carcereiro, incentivando mais invasões e apagões em plataformas como o X. A liberdade de expressão no fazendão acabou de se curvar e agora, pelo visto, o mundo assistirá ao seu colapso. Durante todo esse tempo, o distinto público e a politicalha que finge representá-lo não se insurgiu com força, com a violência, com a determinação necessárias para conter os abusos praticados por este indivíduo e toda a quadrilha criminosa à qual ele pertence, esperando que a solução viria de fora, já que El Rei estava definitivamente comprometido, fazia parte da gangue. No fim das contas, é como dizia meu pai, cada povo tem o governo que merece. Esta foi uma sexta-feira verdadeiramente lamentável, uma vergonha, ou, como se diz aqui nos Estados Unidos, it's a shame. De qualquer forma, o brasileiro vai acabar aprendendo. Se não for por amor, será pela dor. É uma regra básica da evolução humana. No Space Liberdade, o deputado Carlos Jordi parece ter começado a abrir os olhinhos para a realidade. Depois de criticar Donald Trump, dizendo que ele banalizou a lei Magnitsky porque não existe ex-violador de direitos humanos, Carlos Jordi reconhece que os descansados da oposição do Fazendão colocaram as esperanças, segundo ele, em alguém que só queria negociar. Uma grande decepção com o presidente norte-americano e uma enorme lição para os brasileiros. Abre aspas. Não terceirizemos a nossa responsabilidade. Fecha aspas. Talvez a frase mais importante que Carlos Jordi já tenha pronunciado na vida inteira dele. Pois é, como o CL News sempre falou, quem precisa levantar o traseiro da poltrona e sair em defesa dos seus interesses é o brasileiro, da maneira que for necessário, com paus, pedras, casca de banana, com o que for. Ficar assistindo a bandidagem agindo sem reagir é o pior para todo mundo. E depois, não adianta chorar. Aliás, o satânico psicopata, o verdadeiro golpista, agora vitaminado com o lamentável recuo dos Estados Unidos, não se deu por vencido. O doente mental enfrentou o covil dos 513 picaretas e determinou na marra a perda imediata do mandato da deputada Carla Zambelli. A Câmara rejeitou a cassação de Carla Zambelli por insuficiência de votos na madrugada de ontem. Eram necessários pelo menos 257 votos a favor do relatório do deputado Cláudio Cajado, que recomendava a perda do mandato. No entanto, o parecer recebeu apenas 217 votos favoráveis, com 170 contrários e 10 abstenções. O corrupto homúnculo paraibano arquivou o caso e a pseudo-oposição ataca o satânico psicopata golpista após a ordem para caçar Zambelli na marra, dizendo que o Congresso está de joelhos. O doente mental, em mais um ataque de ilegalidade explícita,
considerou nula a decisão da Câmara que manteve o mandato da deputada presa na Alemanha. Agora, você já parou para pensar como é que seria se o Brasil fosse uma horta? Este vídeo responde. Se o Brasil fosse uma grande horta, imagina, o comando das Forças Armadas sentido seria essa melancia aqui. Verde por fora, vermelho por dentro. Bom, qualquer semelhança é mera coincidência. Quando você mais precisa, ó, fogem, saem correndo, se omitem, fingem que não é com eles. Agora vamos fazer o seguinte, vamos legislar. O nosso Congresso seria esse cacho de banana aqui. Comandado por esses dois bananões aqui. Hoje o Hugo Motta é o Columbre. Não se impõe, tem medo de tudo, rabo preso, só fica pendurado. Eu nem sei o que estão fazendo lá. Mas meu avô dizia que bananeira que já deu cacho, a gente corta. E o ano que vem a gente vai cortar isso aí. O STF seria o quê? Na nossa horta seria um espantalho. Era para proteger, mas está aqui para quê? Para botar medo. Ele acusa, julga, executa, prende, solta. Ele não planta, não colhe, não produz nada, mas manda em tudo. É uma vergonha. Poste mijando no cachorro, não é verdade? Bom, vamos para o executivo? Vai piorar. No executivo seria essa praga aqui. A praga acaba com a horta inteira. Por onde passa, leva tudo. É rombo, escândalo, superfaturamento. Corrupção para todo lado. E nunca tem fim. É só ladeira abaixo. O Brasil virou isso. Melancia fardada, banana passada, mole demais. Espantalho mandando em tudo, mais que o fazendeiro. E uma praga que não para de destruir a lavoura. Eu volto a lembrar a você, em meio a todo esse desânimo, a respeito de uma ajuda super necessária, fundamental para a existência desse noticiário. Eu peço que você contribua com regularidade, enviando o que puder, o que quiser, não importa o valor. Os números do Pix estão na descrição deste vídeo. A polícia faz uma busca pelo líder da facção narcoterrorista Comando Vermelho e outros 43 em uma nova mega operação no Rio de Janeiro. A ação pretende frear a expansão territorial da facção criminosa e reforçar a presença do governo em regiões dominadas por grupos armados. Mais de 1.000 agentes foram mobilizados e logo na chegada enfrentaram forte resistência quando os criminosos abriram fogo e queimaram veículos na tentativa de bloquear o avanço das tropas. A Polícia Federal está aprimorando o controle migratório em Foz do Iguaçu, no Paraná, a partir da previsão de alta no fluxo de estrangeiros. A abertura da ponte da integração, que fará a segunda ligação entre Brasil e Paraguai, deve marcar o início dessa modernização. O chefe do Núcleo de Migração da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, Nelson César Machado Júnior, explicou que o Fazendão está avançando na digitalização dos processos de entrada e saída. A Coca-Cola anunciou um brasileiro como o novo CEO. Henrique Brown assume a direção da empresa norte-americana a partir de 31 de março. Ele é o atual vice-presidente executivo e foi nomeado diretor de operações neste ano. Embora tenha nascido na Califórnia, o novo CEO foi criado no Fazendão e possui um bacharelado em engenharia agrícola pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um mestrado em ciências pela Universidade Estadual de Michigan e um MBA pela Universidade Estadual da Geórgia. Aqui nos Estados Unidos, a controvérsia da hora é em torno de uma ex-garçonete picareta de Nova York que virou deputada democrata e é metida a ultra-radical de esquerda, sempre contra as elites, blá, blá, blá. Alexandria Ocasio-Cortez, essa figurinha aí da imagem ao lado, gastou quase $50 mil com hotéis e refeições em Porto Rico, além de alugar um local em San Juan, onde ela foi filmada dançando num show musical. Ao mesmo tempo, Alexandria Ocasio-Cortez denunciava nas redes sociais a elitização que ocorria na ilha, de onde se conclui que essa figurinha é a proverbial comunista de iPhone.
Semana praticamente encerrada de maneira muito triste. E essa edição do CL News está quase terminando. E mais uma coisinha. De vez em quando eu fico pensando, não vale a pena votar em político algum para presidente em 2026, nem mesmo em Jair Highlander Bolsonaro. Especialmente depois que a Bete Cuscuz, dona do maior cabaré do Piauí, com filial em Fortaleza, se lançou candidata e tem tudo para botar a casa em ordem. Afinal de contas, como ela mesma diz, de zona do meretrício ela entende. Até a semana que vem.